Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos dar início a mais uma pílula do conhecimento do nosso Descomplica OAB e eu vou, a partir de agora, compartilhar com vocês o nosso arquivo, tá bem? Vamos iniciar estudando hoje Direito Penal. Hoje vai ser só Direito Penal, e aí nós vamos conversar sobre concurso de crimes e vamos conversar também sobre penas, tá certo? Eu vou começar com vocês conversando acerca de concurso de crimes. Então, vamos lá. Quando é que existe concurso de crimes? Gente, concurso de crimes vai existir justamente quando o agente, com uma ou várias condutas, seja por ação ou omissão, comete vários crimes. Então, quando o agente, mediante a ação ou omissão, pratica vários crimes, nós estaremos aí diante do concurso de crimes. E nós temos o concurso material de crimes e o concurso formal de crimes, tá? O que é o concurso material de crimes? E aí a previsão é lá do artigo 69, do Código Penal, que vai dizer que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas de privativas de liberdade em que haja um incorrido. No caso de aplicação cumulativa das penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Ou seja, estaremos diante aí do crime de concurso de crimes quando nós tivermos mais de uma ação e essa ação, essa pluralidade de ações gera mais de um crime. Esses crimes podem ser iguais, como, por exemplo, um duplo homicídio, como pode ser também diferentes, como, por exemplo, o estupro e homicídio, né? Recentemente nós tivemos aí notícia do caso de uma freira que foi estuprada e morta, então, ou seja, tivemos as duas condutas numa só, tá? O concurso de crimes, ele pode ser tanto homogêneo quanto heterogêneo, né? E o concurso material de crimes homogêneo é quando os crimes resultados da pluralidade de condutas são da mesma espécie, como, por exemplo, dois furtos, dois homicídios, e heterogêneo é quando os crimes são de espécies distintas, como o furto e o estupro, por exemplo, tá? Então, exemplo, fulano armado atira em cicrano e depois atira em Beltrano, ambos morrem. Neste contexto, há duas condutas com resultados idênticos, então, nós estaremos diante de concurso de crimes, onde as penas serão somadas. Temos um outro caso também. Cicrano agrediu a companheira e quebrou o celular dela. Vejam, esse aqui é o concurso material de crimes heterogêneo, porque ele praticou o crime de lesão corporal e também o crime de dano, tá? Já o concurso formal, ele está previsto lá no artigo 70 do Código Penal e ocorre quando o agente, mediante uma só ação, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada de um sexto até a metade. Então, vejam, concurso material é quando o agente, mediante uma ação só, ele consegue praticar dois ou mais crimes, sejam eles idênticos ou não, e qual vai ser a consequência jurídica? Vai ser justamente a aplicação da pena mais grave, tá? Aumentada de um sexto até a metade. E aí as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, ou seja, eu aplico somando, né, as duas penas, como acontece no concurso material, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultem de desígnios autônomos, consoante disposto no artigo anterior. E o parágrafo único ele vai dizer que não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69. Então, o concurso formal ele também pode ser homogêneo ou heterogêneo, e ele também pode ser próprio ou impróprio. E o que é o concurso formal próprio? O concurso formal próprio, ele ou perfeito, ocorre quando, entre os crimes culposos, né, ou entre o crime culposo e o crime doloso. Então, por exemplo, A mira em B, mas acerta C. Então, ele não tinha a intenção de acertar C, mas por culpa terminou acertando C. Então, nessa modalidade, ele vai responder pela pena do crime mais grave, aumentada de um sexto à metade, tá certo? Porque ele não tinha intenção com relação ao segundo crime. Já o concurso formal impróprio é justamente a modalidade de concurso em que se verifica a conduta dolosa do agente nas duas condutas. Então, ele tinha a intenção de produzir os dois resultados. Exemplo, A quer matar B e C, então aproveita que os dois estão juntos, solta uma bomba em um veículo. Então, é como se fosse aquele ditado, né? Matar dois coelhos com a cajadada só. Então, a gente pratica, outro exemplo, a gente provoca um incêndio em uma residência com a intenção de matar os moradores, tá? E aí, qual vai ser a consequência? No concurso formal próprio, aplica-se a pena de um dos crimes aumentada de um sexto à metade. Já no concurso formal impróprio, como as vontades, elas
dizem respeito às duas condutas, então as penas serão somadas, assim como no concurso material, tá? E existe também a figurinha da continuidade delitiva. E aí, a continuidade delitiva, ela ocorre quando o agente, mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie em condições de tempo, lugar, maneira de execução semelhantes, tá? E aí, nessa situação, o que é que nós temos? Nós temos mais de uma ação ou omissão, então temos uma pluralidade de condutas, são dois ou mais crimes da mesma espécie, tá? Então, são aqueles tipificados no mesmo tipo penal, incluindo as suas formas simples, agravadas, qualificadas, consumadas ou tentadas, que também afrontam o mesmo objeto, e para poder ser caracterizado a continuidade delitiva. E aí, a quinta turma do STJ decidiu que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de roubo e extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal, bem como é inviável a continuidade delitiva entre o roubo majorado e o latrocínio, tá? Então, o elo da continuidade delitiva são as mesmas condições de tempo. E aí prevalece o entendimento do STF de que o intervalo seria de no máximo 30 dias. O STJ, inclusive, já decidiu também que é possível a continuidade delitiva em um lapso temporal maior do que 30 dias, mas por não se tratar de um critério absoluto, fica conforme o caso concreto, tá? Tem que ser também nas mesmas condições de espaço, então permite o reconhecimento da espécie do crime continuado entre delitos praticados na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade, até em cidades vizinhas também. Existe essa questão das limítrofes, né? E a maneira da execução. Então, furto mediante fraude, furto mediante escala, por exemplo, não tem o mesmo modo de operante, né? E aí, nesse caso, teria que ter a mesma forma de execução, tá? O parágrafo único, ele vai dizer que nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça, a pessoa poderá, o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a condição social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticos, e ou mais graves, se diversos, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código, tá? Então, para a gente memorizar, concurso material de crimes, mais de uma conduta que gera mais de um crime, as penas são somadas. Concurso formal, fez um crime só, e aí você vai responder, se for concurso formal próprio, com a pena do crime maior, aumentado de um sexto a um terço, ou vai responder com as penas somadas se havia desígnios autônomos em relação aos dois resultados. Continuidade delitiva causou vários resultados, aquela ação causou vários resultados, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e execução, tá? Vamos uma questãozinha sobre isso. Cadu, com o objetivo de matar toda a família de inimigos, pratica, durante 5 dias consecutivos, crimes de homicídios dolosos, cada dia causando a morte de cada um dos 5 integrantes da família, sempre com o mesmo modus operandi e o mesmo local. Os fatos, porém, foram descobertos e o autor denunciado pelos 5 crimes de homicídio em concurso material. Com base na informação exposta e nas previsões do Código Penal, provada a autoria delitiva em relação aos delitos, o advogado de Cadu não poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista que os crimes foram praticados por violência à pessoa, somente cabendo o reconhecimento do concurso material. Letra B, não poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista que os crimes foram praticados com violência à pessoa, podendo, porém, o advogado pleitear o reconhecimento do concurso formal de delitos. Ou letra C, poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, mesmo sendo o delito praticado com violência contra a pessoa, cabendo apenas a aplicação da regra da exasperação da pena de 1/6 a 2/3. Ou letra D, poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, mas diante da violência contra a pessoa e a diversidade de vítimas, a pena mais grave poderá ser aumentada até o triplo. Gente, exatamente o que prevê o parágrafo único do artigo, exatamente a letra D, tá? Artigo 71, parágrafo único do Código Penal, e diz que nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticos, ou mais, ou a mais grave, se diversos até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código, tá? Uma outra questãozinha pra gente. Félix, com dolo de matar seus vizinhos Lucas e Mário, detonam uma bomba de granada na varanda da casa deles, que ali conversam tranquilamente, obtendo o resultado desejado.
Os fatos são descobertos pelo Ministério Público, que denuncia Félix por 2 crimes autônomos de homicídio e concurso material. Após regular procedimento, o Tribunal do Júri condenou o réu pelos 2 crimes imputados, e o magistrado, ao aplicar a pena, reconheceu o concurso material. Diante da sentença publicada, Félix indaga reservadamente se sua conduta efetivamente configuraria concurso material de 2 crimes de homicídios dolosos. Só um minutinho. Na ocasião, o advogado do réu, sob o ponto de vista técnico, deverá esclarecer a seu cliente que sua conduta configuraria 2 crimes autônomos de homicídio em concurso material, sendo necessária a soma das penas aplicadas. Letra B. Devendo ser reconhecida de forma continuada e, consequentemente, aplicada a regra da exasperação da pena e não do acúmulo de material. Ou letra C. Devendo ser reconhecido o concurso formal próprio e, consequentemente, aplica-se a regra da exasperação da pena, de uma das penas e não o cúmulo material. Ou letra D. Devendo ser reconhecido o concurso formal próprio que imporia a regra da soma das penas. Com certeza, a letra D, fundamento lá no nosso artigo 70 do Código Penal. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Belezinha, gente? Vamos agora estudar, para a gente finalizar o nosso conteúdo de direito penal, as penas, tá? E aí, gente, as penas, elas podem ser. E aí está lá previsto, né? Vamos começar pela leitura, na verdade, das penas restritivas de direito, que estão previstos lá no artigo 43 do Código Penal. Então, as penas podem ser privativas de liberdade ou restritivas de direitos. Dentro das penas restritivas de direitos, né, na forma lá do artigo 43 do Código Penal, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que essas penas, elas são autônomas, ou seja, elas podem ser aplicadas cumulativamente com as penas de liberdade. E aí nós vamos ter a prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana, tá? Conforme lá a leitura do artigo 43. E aí, o que é que acontece? Em relação à pena de prestação pecuniária, justamente vai consistir no pagamento em dinheiro à vítima, seus dependentes ou a entidades com destinação social de importância fixada pelo juiz. Temos as perdas de bens e valores, que é o confisco do patrimônio, né, do acusado com o parâmetro do prejuízo causado, né, levando em consideração o prejuízo causado, ou o proveito criminoso obtido com a destinação para o fundo previdenciário, penitenciário. Temos também a prestação de serviço à comunidade, que é o cumprimento de atividades gratuitas, né, que onde ele poderá trabalhar com a jornada de trabalho, né, em entidades de assistência social, tá, com 1 hora de tarefa por dia, tá? E nós teremos também a limitação do final de semana, que obriga o condenado a permanecer por horas diárias aos sábados e domingos em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, tá? Temos também as PPLs, que são as penas privativas de liberdade, artigo 33 do Código Penal, e as espécies são as penas em regime, né, de cumprimento fechado, semiaberto e aberto, e temos as penas de reclusão, detenção e prisão simples. Então, as PPLs, elas podem ser com regime com pena de reclusão, e aí, para quem comete esses crimes, né, o regime inicial de cumprimento, ele se dará no formato fechado, tá? Pode iniciar o cumprimento em regime fechado, semiaberto ou aberto. Na pena de detenção, é para quem comete crimes cujo o início do regimento do cumprimento da pena vai se dar no regime semiaberto ou aberto, e quem tem a espécie de PPL na modalidade de prisão simples é para aqueles que cometem infrações, contravenções penais. E aí, o regime fechado, ele é aplicado para as penas superiores a 8 anos, regime semiaberto, penas superiores a 4, superiores a 4, inferiores a 8, e regime aberto para as penas inferiores a 4 anos, tá? Vamos falar sobre a penalidade de multa, que ela pode ser estabelecida cumulativamente à PPL, inclusive. O artigo 49, ele vai dizer que a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será de, no mínimo, 10 e, no máximo, 360 dias multa.
Aí o artigo 51, ele vai dizer que, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz de execução penal e será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. E o artigo 60, ele vai dizer que na fixação da pena de multa, o juiz deverá atender principalmente à situação econômica do réu. Exemplo de prova para vocês. Em mesmo contexto, por meio de uma ação fracionada, Carlos praticou dois crimes autônomos, cujas sanções penais previstas no Código Penal são de pena de privativa de liberdade e pena de multa acumulativa. No momento de fixar a multa, cada um dos crimes, reconhecido o concurso formal, o magistrado aplicou a pena máxima de 360 dias para ambas as infrações, sendo determinado que o valor de dias de multa será, no máximo, 5 salários mínimos, considerando em ambos os momentos a gravidade e o concreto em concreto do delito. A pena privativa de liberdade aplicada, contudo, por não ultrapassar 4 anos, foi substituída por 2 restritivas de direito. Carlos, intimado da sentença, procura você como advogado, informando não ter condições de acatar a multa aplicada, já que recebe apenas R$ 2.000. Na ocasião, o advogado de Carlos deverá esclarecer ao seu cliente que poderá ser buscada a redução do valor dos dias multas, que deverá considerar a capacidade econômica do agente, ainda que a quantidade de dias multa possa valorizar a gravidade e concreto do fato. Tem que ser levado em consideração a questão da condição do apenado, né? E o artigo 59, ele vai trazer justamente a questão da dosimetria da pena. Aí o juiz, atendendo às circunstâncias judiciais, a culpabilidade, os antecedentes, conduta social, personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as combinadas, a quantidade de penas aplicáveis dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento de PPL e a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena cabível. E aí nós temos as circunstâncias agravantes, né, que são circunstâncias que agravam a pena, tá? Quando não constituem ou qualificam o crime, e a primeira delas é a reincidência. Então, vamos falar um pouquinho sobre a reincidência. Está lá no artigo 63 do Código Penal, onde se diz que verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro tenha condenado por crime anterior. E aí, o artigo 64 ele vai dizer que, para efeitos de reincidência, não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento e a extinção da infração posterior tiver decorrido o prazo de 5 anos, tá? Computado o período, então tem prazo de 5 anos para poder configurar a reincidência. Computado o período de prova de suspensão e do livramento condicional, se não ocorrer a revogação. E o inciso 2 vai dizer que não se consideram os crimes militares próprios e políticos como configuradores da reincidência. E aí a súmula dos 241 do STJ vai dizer que a reincidência penal não pode ser considerada para circunstância agravante simultaneamente. Então, a reincidência penal ela vai ser utilizada ou como circunstância agravante ou como ou simultaneamente, e não pode ser simultaneamente a circunstância judicial, ou vai ser uma circunstância agravante, ou uma circunstância judicial do artigo 59, tá? Vamos para uma questãozinha sobre isso. O Paulo foi condenado com trânsito em julgado pela prática de crime de lesão corporal grave, a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, tendo o trânsito ocorrido dia 14 de abril de 2016. Uma vez que preenchidos os requisitos legais, o magistrado houve, por bem, conceder a ele o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos. Por ter cumprido todas as condições impostas, teve sua pena extinta no dia 18 de abril de 2018. No dia 15 de maio de 2021, Paulo foi preso pela prática de crime de roubo. Diante do caso narrado, caso Paulo venha a ser condenado pela prática de crime de roubo, deverá ser considerado, letra A, reincidente, na medida em que, uma vez condenado com o trânsito em julgado, o agente não recupera a primariedade? Letra B, reincidente, em razão de não ter passado o prazo desde a extinção da pena pelo crime anterior. Letra C, primário, em razão de ter cumprido o prazo para a recuperação da primariedade. Ou letra D, primário, em razão da reincidência exigir a prática do mesmo tipo penal que não ocorreu no caso de Paulo. Então, nosso gabarito é a letra C, ele vai ser considerado primário por ter cumprido o prazo para a recuperação da primariedade, que é de 5 anos, tá certo? O fundamento está lá no artigo 64 do nosso Código Penal, inciso 1, tá?
Uma outra questãozinha para a gente. João, em 17/6/2015, foi condenado pela prática de crime militar próprio. Após cumprir a pena respectiva, João, em 30/2/2018, veio a praticar o crime de roubo com violência real, sendo denunciado pelo órgão ministerial. No curso da instrução criminal, o João reparou o dano causado à vítima, bem como, quando interrogado, admitiu a prática do delito. No momento da sentença condenatória, o magistrado reconheceu o agravante de residência, não reconhecendo atenuantes da pena e nem causas de aumento ou de diminuição da reprimenda penal. Considerando as informações impostas em sede de apelação, o advogado de João poderá requerer. Letra A. O reconhecimento. Já veio aqui o gabarito, não foi? Seria a letra C, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da reparação de dano e o afastamento da reincidência, lá na forma do artigo 64, inciso 2 do Código Penal, porque ele praticou crime militar, e crime militar não entra para efeitos de reincidência, tá? Existem também, gente, as agravantes, quando o agente ele pratica o crime por motivo fútil ou torpe, contra ascendentes, descendentes, irmão ou cônjuge, contra crianças maiores de 60 anos, enfermo, mulher grávida, ou por estado de gravidez pré-ordenada. E o que é a gravidez pré-ordenada? É aquela que você bebe para criar coragem para praticar a conduta, tá bom? Então, superado isso, e para finalizar a nossa pílula do conhecimento de hoje, nós vamos aqui finalizar estudando as atenuantes. Já estudamos as circunstâncias agravantes, agora vamos estudar as atenuantes, que são aquelas que diminuem a pena, né? Então, se o agente for menor de 21 anos, na data do fato maior de 70, na data da sentença, tá? O desconhecimento da lei, ter o agente praticado o crime por força de relevante valor social ou moral, ter procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar ou minorar as consequências, cometido o crime sob coação de que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, ou confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime, e cometido o crime sob influência de multidão em tumulto, se não o provocou. E aí a súmula 231 do STJ vai dizer que a incidência da circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, tá? Quais são as causas de diminuição de pena? O artigo 14, parágrafo único do Código Penal, vai dizer que, salvo disposição em contrário, qual vai ser a consequência? Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. O artigo 121, parágrafo 4º, ele vai dizer que no homicídio culposo a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta da inobservância técnica da profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro, ou não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, tá? Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o artigo 33 do Código Penal vai dizer que a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A detenção em semiaberto ou aberto, como nós já vimos, salvo necessidade de transferência para o regime fechado, tá? E aí o parágrafo 2º, ele vai dizer que as PPLs deverão ser executadas em forma progressiva, né, regime progressivo de pena, tá? Observados os seguintes critérios: o condenado com pena superior deverá começar com regime fechado, os condenados não reincidentes, cuja pena seja superior a 4, inferior a outro, poderá, desde o início, cumprir esse aberto, e o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, só um minutinho, gente. Voltando aqui. A determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com a observância exatamente dos critérios do artigo 59, que são os artigos que levam em consideração os precedentes, a vida pessoal da pessoa e tudo mais, tá?
Temos aí a súmula 269 do STJ, que vai dizer que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena inferior, igual ou inferior a 4 anos, se favorável às circunstâncias judiciais do artigo 59, e a súmula 440, né, 440 do STJ, diz que fixada a pena base no mínimo, é vedado o estabelecimento do regime prisional mais gravoso que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. O artigo 75 do Código Penal diz que o tempo de cumprimento das privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos, tá? Não é mais 30, são 40 anos. E o parágrafo 1º vai dizer que quando a gente for condenado à PPL, cuja soma seja superior a 40 anos, deve elas ser unificadas até o limite máximo. E sobrevindo condenação de fato posterior ao início do cumprimento da pena, face-á a nova unificação, desprezando para este fim o período da pena que já foi cumprido, né? Temos também mais duas súmulas importantes, que é a súmula 718 e 719. A 718 vai dizer que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição do regime mais severo, e o artigo 719 vai dizer que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permite e exige a motivação idônea. O artigo 42 do Código Penal vai dizer que computa-se a pena privativa de liberdade e, na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, e aí no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer desses estabelecimentos referidos no parágrafo anterior. Vamos ver agora os benefícios, né? Vamos falar sobre a suspensão condicional do processo. O artigo 77 do Código Penal vai dizer que a execução da PPL, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 anos a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente, as circunstâncias do artigo 59 sejam favoráveis, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste artigo, e o parágrafo 1º vai dizer que a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão da suspensão condicional da pena, e que a execução da PPL não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior que 70 anos de idade, ou razão de saúde justifique a suspensão. O artigo 78 do Código Penal vai dizer que, durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito às observações e às condições estabelecidas em juízo, tá? O parágrafo 1º vai dizer que, no primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou limitar-se a finais de semana. E o parágrafo 2º vai dizer que, se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, se as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições: proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca e comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, tá? A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício, como nós já vimos, e expirado o prazo, sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a PPL, tá? Temos o caso de revogação obrigatória, lá no artigo 81, que vai dizer que a suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso, se frustrar, embora solvente, a execução da pena de multa e descumprir as condições do parágrafo 1º do artigo 78. E temos também o caso de revogação facultativa, que fica a critério do juiz, que poderá ser revogado se o condenado descumprir qualquer de outra condição imposta e é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou contravenção à PPL ou restritiva de direitos. Temos também um outro benefício, que é a substituição da pena, que está lá no artigo 44 do Código Penal, onde diz que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando a PPL não tiver condenação superior a 4 anos e o crime for cometido não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Quando o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, antecedentes de conduta social, se as circunstâncias lá do artigo 59 forem favoráveis, tá? A súmula 588 do STJ vai dizer que a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, né, com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, possibilita a substituição da PPL por restritiva de direitos. O parágrafo 2º vai dizer que, na condenação igual ou inferior ao ano, a substituição pode ser feita por multa ou por pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma restritiva de direitos e multa, ou por 2 restritivas de direitos. E o parágrafo 3º vai dizer que, se o condenado for reincidente, o juiz aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. O parágrafo 4º, ele vai dizer que a pena restritiva de direitos converte-se em PPL, né,
quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Aí, no cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo de cumprimento da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz, na execução penal, decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicar, se for possível, ao condenado cumprir as penas substitutivas anteriores. Então, suspensão condicional da pena, lá, formato do artigo 77 do Código Penal, tá? Vai ser dada a condenação não superior a 2 anos, né? Poderá ser suspensa, e por 2 a 4 anos, quando condenado não seja reincidente crime doloso, as circunstâncias sejam favoráveis e não seja indicado ou cabível a substituição, tá? Vamos partir para um exemplo de prova aqui, para a gente já ir finalizando o nosso conteúdo de hoje. Após regular trâmite da ação penal, João foi condenado criminalmente por ter enviado para o exterior grande quantidade de peles de couro de jacaré em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente. Na sentença condenatória, o juízo substituiu a PPL de reclusão por pena restritiva de direitos da prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro a determinada entidade pública no valor de 400 salários mínimos. Especificamente, no que tange ao valor da prestação pecuniária, o advogado de João deve recorrer da sentença, alegando que, de acordo com a legislação de regência, tal montante não pode ser inferior a um salário mínimo nem superior a 360, sendo certo que o valor pago será deduzido do montante eventual da reparação civil do João, tá? Então, vamos para um outro caso agora. O João completou 20 anos e, colocando em liberdade, após cumprir 3 anos de internação por medida socioeducativa, em razão da prática de atos infracionais análogos a estupro e furto, conforme sentença proferida pelo Juizado da Infância e Juventude, ao ser solto, foi preso em flagrante pela prática de roubo, sendo que João nunca respondeu por outros crimes. Para os fins deste processo, assinar a alternativa correta. João é primário e com bons antecedentes. Ante a inaptidão dos atos infracionais, será utilizado como circunstâncias judiciais ou induzir a reincidência? Letra B. João é reincidente com maus antecedentes ante a pluralidade de infrações pretéritas? Letra C. João é tecnicamente primário, porém com maus antecedentes, sendo que este último efeito possível gerado pela aplicação das medidas socioeducativas. Ou letra D. João é reincidente com maus antecedentes, pois não é possível que a reincidência seja também considerada circunstância judicial, ainda que se trate de condenações distintas. Sem dúvida, a letra A. Ele é primário e com bons antecedentes, ante a inaptidão dos atos infracionais serem utilizados como circunstâncias judiciais ou induzir a reincidência. Então, os atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes. Mais uma questãozinha aqui para vocês. Luiz Alberto, primário, foi condenado a uma pena de 8 meses de detenção em regime aberto, inicial aberto, por ter agredido sua companheira, causando lesões corporais. Na qualidade de advogado de Luiz Alberto, analise a opção que apresenta o benefício de natureza penal que pode, neste momento processual, ser pleiteado em favor do seu assistido. Letra A. Aplica-se a pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviço à comunidade? Letra B. Suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos. Letra C. Suspensão condicional do processo pelo período de 2 anos. Ou letra D. Substituição da PPL por multa. Sem dúvida, nosso gabarito é a letra B. Suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos. Súmula 536 do STJ e súmula 588 do STJ é o nosso fundamento legal. E eu encerro aqui com vocês a nossa pílula do conhecimento de hoje. Nos encontraremos na nossa próxima pílula do conhecimento. Abraços, continuem estudando. Tchau, tchau.